Graça e paz, irmãos. Que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida. A gente tem estudado o livro de Malaquias e temos aprendido um pouco o que Deus espera da igreja, o que Deus espera de você. Hoje a gente vai falar sobre falar demais, principalmente falar demais para Deus. Irmãos, as pessoas hoje acusam Deus de algumas coisas. É sério, acusar Deus parece meio doido, mas é. Quando a gente ouve assim, poxa, aconteceu um deslizamento, por onde é que estava Deus? Ou vê uma desgraça, ou o próprio país como a gente está vivendo, muita gente fica falando. E Deus não está vendo essa injustiça? Principalmente quando a gente vê essa reportagem, onde crianças jogadas nas ruas, isso tudo dá uma mexida com a gente, é lógico. E o problema não é isso, o problema é ficar chamando Deus de injusto. Quer ver? Quando é com a gente mesmo. A gente começa a ver pessoas se levantando, falando contra nós, fazendo fofocas, criando calúnia. E a gente pergunta, onde é que está Deus? Como eu falei, isso é bem comum. Onde está Deus? As pessoas ficam falando assim. Só que o texto de Malaquias mostra que isso cansa Deus. É. As pessoas quando ficam reclamando, julgando a justiça de Deus, cansa. E ele é justo. E às vezes a gente, por mais revoltante que seja, ele está ouvindo as coisas. Mas olha só, vamos ler o texto, que é melhor do que eu falar. Olha só o que diz o texto. Abra lá Malaquias, capítulo 2, o finalzinho dele, né? Capítulo 2, versículo 17. Diz assim: Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando pergunta: onde está Deus da justiça? Aqui ele coloca duas situações onde as pessoas estavam acusando que Deus estava abençoando os maus, aqueles que fazem as coisas erradas, parece que esses que se dão bem. E quando vê as injustiças, parece que Deus fechou os olhos. Isso é muito sério. Deus, ele quer justiça. Ele quer realmente, ele cuida da gente. Mas a gente tem liberdade, irmãos. Agora, qual é a questão toda aqui? É a gente tomar cuidado com esse sentimento que brota dentro da gente. A gente começa a ficar com raiva de Deus, com raiva das pessoas que amam a Deus, com raiva como se fossem as pessoas que temem a Deus responsáveis pela situação da tua vida. Então tome cuidado. A vida cristã é uma passagem nessa terra, onde Deus cuida dos seus. Mas muitas vezes a gente passa por aflição. Jesus falou, nesse mundo terás aflições. Os apóstolos, todos eles morreram de maneira trágica. Então não fique pensando que ser um cristão, ser um verdadeiro discípulo de Jesus é estar isento do sofrimento. Eu também não sei como uns sofrem mais e outros sofrem menos. O fato é que a gente tem que se manter seguro em Deus e saber que a vida não se acaba aqui. Existe um novo céu e uma nova terra. E nós estamos aqui para cumprir uma missão. E a missão que nós temos é anunciar ao mundo que tudo não se acaba nessa existência. Existe uma eternidade. Existe um lugar para onde a gente está indo. Agora, quais os cuidados que a gente tem que ter? E não se deixar levar pelo papo dos outros. Muitas pessoas começam a reclamar e a gente cai na reclamação dos outros. A gente fica com raiva das coisas que estão acontecendo, não pelo que a gente vê, mas pelo que os outros falam. Se espalha a murmuração, a raiva. Eu sei que tem coisas práticas e verdadeiras que você está passando, verdade. Mas existem aquelas coisas que se espalham pela internet, se espalham pelo mundo, se espalham pela igreja, pela família, e você começa a reclamar e entra no barco junto com eles, falando mal de tudo e de todo, inclusive de Deus. Cadê Deus? Você pergunta. Muita gente se afastou do Senhor por causa dessas conversas. Muita gente hoje não frequenta uma igreja, não quer nem saber de igreja por causa disso. Isso aí vai minando. Então tem dois tipos de pessoas: as que se deixam levar conversa dos tolos e os que produzem esse tipo de discurso.
Tem gente que adora espalhar a notícia. Por exemplo, o mundo já devia ter acabado umas 50 vezes. Só nesse mês. De tudo que eu ouço, de tudo que eu recebo. As profecias. Cara, essas profecias que o pessoal levanta e não se cumpre, devia comer essas pessoas em pedra. Porque é assim que a Bíblia fala. O profeta que erra, ele era condenado à morte. Sabiam disso? Então se você fica levantando, ó, Deus me falou e não aconteceu, tu está sendo usado por Satanás. Mas tem muita gente que está querendo assustar o povo. Eu vou fazer lá, aí muda até o tom de voz. E Deus vai ver. Pra quê? Pra assustar? Vai mudar a vida? Camarada, não é assim que a coisa funciona. Não é assustando as pessoas. Não é reclamando das coisas. É por isso que de repente o pessoal entra nessa pilha aqui, ó. Falando mal de Deus. Cadê Deus nisso tudo? Eu me santifiquei, eu busquei a Deus, eu fiz tudo certinho e as coisas estão piores. A questão toda é por que você está fazendo as coisas certinhas? Por que você se santificou? Qual é a motivação? É receber uma graça? É ser abençoado? Tudo bem, é válido. Mas a verdadeira motivação nossa tem que ser: eu pertenço a Deus. Eu faço isso porque eu amo ao Senhor. Se Ele vai me abençoar, amém. Se Ele não vai, amém também. Porque a nossa grande bênção já temos: o novo céu e a nova terra. E outra coisa, irmão, tem hora que a gente tem que ter paciência. Eu sei que a paciência às vezes tá no limite, tu tá explodindo, não tá acontecendo. Calma. Porque desespero não resolve nada. Se tu já fez tudo que tinha para fazer, se tu já tem colocado, não nas questões espirituais, mas prática, e não tá acontecendo nada, não tem. Vai fazer o quê? Vai entrar em desespero? Vai piorar mais. Descansa. Tu pode até falar: descansa porque não é contigo. É. Mas o que é que eu vou falar pra ti? Se revolta, pula da ponte. Isso só vai trazer mais doença, mais raiva, mais rancor. Rancor aumenta rancor, raiva aumenta raiva. Sofrimento e essas angústias emocionais vai transformando-se em uma bola. Isso vai crescendo. Então descansa. É sério. Porque é a melhor coisa. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. É isso que diz esse texto. Temos que desenvolver essa atitude de descansar. Eu tenho passado umas situações difíceis, complicadas. Vontade de sair correndo é grande. De pedir para parar o ônibus e descer da vida. Ó, para que eu quero descer. Mas não é assim. Agora o que é que eu aprendi? Entrega para Deus. Entrega. É fácil? Não, é hipocrisia dizer que é fácil. Enquanto a gente não vê uma possibilidade, uma solução, não é fácil. Mas que consola e transforma, consola. Porque muita gente está querendo fazer a obra de Deus na força. Muita gente quer uma resposta de Deus na força. Sabe como é que tu quer uma resposta de Deus na força? Vai fazer jejum, vai fazer vigília, vai subir monte, vai fazer um monte de coisa, vai dar oferta, vai dar dízimo, sei lá o escambau que tu vai fazer. Mas vai fazer um monte de coisa para ter uma resposta que você quer e Deus não vai dar. O problema nisso tudo é que Satanás também veio e é capaz de dar uma resposta errada. Se nós buscamos, se nós jejuamos, se nós subimos um monte, é para a glória de Deus, não para manipular o divino, porque a gente não consegue. Pode fazer o que tu pensa, não consegue. Tu pode orar e buscar a paz espiritual, como diz Paulo, fala em Filipenses 4:6, né? Peçam a Deus, né? E a paz que excede todo entendimento guardará a mente e o coração de vocês. Então a gente pode orar sim, pode buscar, pode se santificar. Mas é nosso maior alvo é encontrar paz em Deus e encontrar a paz do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. E a gente tá junto nessa. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148.
Vamos orar então, irmão. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Oh Deus, nos ajuda a permanecer firmes em ti, Pai. A não nos abatermos, Senhor, com as pessoas que não entendem a razão da nossa fé, Pai. Ajuda meu irmão, minha irmã que está enfrentando lutas agora com respeito a isso, Pai. E aqueles que não conseguem ter clareza, Pai, o porquê é perseguido, Pai. Transforma o entendimento da nossa igreja, Pai, das nossas igrejas, Pai, para que haja adoradores que adorem espírito em verdade. Não apenas pessoas que cultuam o Senhor nos domingos, mas pessoas que o adorem todos os dias com suas vidas, Senhor. Levanta a gente assim, Pai. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br. Meus irmãos, nós temos desenvolvido na igreja grupos de estudo bíblico, grupos pequenos, para poder crescer na palavra, crescer na comunhão. Mas o que transforma a vida de uma pessoa é o conhecimento da palavra. Vem estudar a Bíblia com a gente. E para facilitar a vida de muitas pessoas que têm dificuldade de ir no meio da semana, a gente está fazendo os cursos domingo mesmo, um pouco mais cedo, antes dos cursos, antes do culto. Em Forquilhinhas, às 7 horas, né? À noite, né? Às 19 horas, nós temos nosso curso bíblico. E no Rio Tavares, às 18h30. Vem estudar a palavra, porque é pela palavra que a gente vai ser transformado. Venha conhecer um pouco mais a Deus. E outra coisa é a oração. Então venha estar orando com a gente nos cultos de quarta-feira, que são cultos de oração onde a gente se reúne para orar juntos. Às 20 horas, e em Forquilhinhas, às 20 horas, quinta-feira. Se você mora aqui no continente, venha orar, venha receber uma oração junto com outras pessoas, porque a oração é que transforma a vida. E celebre a Deus nesses cultos, onde a gente canta, mas não é aquilo que transforma a vida, mas o Deus que nos reúne é que transforma. Não é a tua frequência que vai mudar, mas a presença de Deus na tua vida que vai fazer a diferença. Então venha conhecer mais a palavra, venha falar mais com o Senhor. Amém? E outra coisa, irmãos, para manter muitos projetos nossos missionários, Deus me levou agora a fazer algumas coisas. Voltei a pintar telas, né? Pintar quadros. Se você quer conhecer um pouco esse trabalho, esse projeto, porque uma parte da contribuição desses projetos vai ser para manter esse programa, para manter alguns projetos missionários, né? Então você entre lá no blog ou mande um recado para conhecer as pinturas. E também estou fazendo alguns móveis de decoração, tipo mesa para churrasco com bancos de jardim, nesse sentido, mesas, pequenas mesas, baús. Entre lá no blog, né, que está no site mesmo, Reflexões para a Vida, e você vai ver um pouco do nosso trabalho, da nossa obra, do que Deus tem nos abençoado. De repente você pode ter uma linda tela no seu quarto, na sua casa, na sua sala, no seu escritório. Entre lá no site e veja o que a gente tem feito, o que Deus tem abençoado. Cada obra dessa que você compra, onde a gente consegue até parcelar em algumas vezes, vai nos ajudar a manter os nossos projetos, a rádio e muitas outras coisas. Amém? Pense nisso, entre lá e nos ajude a divulgar esse trabalho. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.